De volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia da Secretária Municipal de Saúde. Luciana, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, você e todas as pessoas que estão acompanhando aqui esse programa na TV Educadora, para a gente poder trazer aí as últimas notícias aí do coronavírus. Bom, vamos falar um pouquinho dos casos locais, né? Esse final de semana a gente viu aí o boletim diário continuou sendo disparado com os detalhamentos, né? Nós estamos aí com 23 investigados, né? Desses 3 confirmados e 6 descartados. E a gente continua com muitos ainda na dúvida em função daquela fila enorme de exames que estão aí aguardando. Ultrapassou 20 mil exames na fila. Na verdade a gente tem toda essa dificuldade, né? A gente tem levado isso para o comitê regional, de pacientes que entraram para a gente, que a gente encaminhou essa solicitação do exame dia 16 de março e até hoje não tivemos um retorno. Então estamos aí quase completando 30 dias, né? E isso está acontecendo não só em Batatais, mas no Brasil como um todo, né? Por isso a gente comprou os exames. Então, os pacientes que têm entrado de 10 dias para cá, todos eles têm sido colhido o exame. Em 2 dias a gente já pode confirmar ou não aí o diagnóstico. Então, assim, foi muito importante para o município tá comprando esse exame, né? O prefeito entendeu que era realmente necessário. Porém, esses exames que já estão lá em São Paulo, eu não tenho como retroceder, porque se eu colher esse momento desses pacientes, pode ser que não é o momento correto, né, para mim colher esse exame. Então, os novos estão fazendo e os antigos continuam aguardando o resultado pelo Adolfo Lutz, que é o laboratório oficial do Ministério da Saúde. De referência. Aí a pergunta da Carmen aqui. O teste rápido, né? Ele é a certeza ou não? Ainda tem que colher e mandar para um laboratório de referência? O teste rápido, ele diz que a pessoa tem alguma coisa, né? Então, olha, ele tem uma doença, né? Uma virologia aí, possível virologia. Mas ele não diz que é o coronavírus, né? Então, ele serve como triador, a gente fala, né? Nós também recebemos os nossos testes rápidos, também vamos poder proceder com eles, né, de utilizá-los. Só que se eu fizer um teste rápido, eu vou ter que ainda fazer a contraprova fazendo o PCR, que é encaminhado para um laboratório em Ribeirão, né? Então, não adianta, muitas pessoas acham assim, olha, e se eu quiser fazer um exame, né? Às vezes até alguns empresários perguntaram, se eu quiser comprar exames para fazer nos meus funcionários. Tem a hora certa, né? Entre o 4º e o 5º dia dos sintomas, né? Então, você não vai fazer uma pessoa sã, porque nós sabemos que tem aquelas pessoas que elas são portadoras do vírus, mas não ficaram doentes, né? Então, não vai aparecer, só se fosse o PCR mesmo. Então, é muito importante a gente lembrar que tem todo um protocolo para utilizar esse exame. Um outro dado interessante aqui, né, que a gente tem que destacar, foi ocorrido em Franca, né, do rapaz lá, jovem, né, que faleceu, inclusive tinha contatos aqui com a cidade, de formação, etc., e que a própria irmã disse que ele fez um teste rápido e que deu negativo no primeiro momento. Então, a gente também tem essa história da janela aí do exame de detecção. Sim, provavelmente ele fez um teste rápido, deu negativo, mas ele evoluiu com os sintomas. Então, olha, não, o teste deu negativo, mas evoluiu com os sintomas, então vamos fazer o outro teste, né? E foi quando descobriu que realmente ele estava. Então, é muito importante, Luciana, a gente saber que tem toda uma lógica, né? Por isso que eles têm batido muito nessa tecla que quem colhe o exame é aquele paciente que foi internado, que agravou, né, os sintomas, não é aquele paciente que a gente chama de síndrome respiratória aguda, né? Aquele que nós estamos colocando em isolamento porque tem sintomas gripais, né? E que são controlados normalmente em casa. Não é esse que vai colher o exame. Quem vai colher o exame é aquele paciente que estava lá com febre, com uma tossinha e que de repente começou a evoluir com falta de ar. É esse paciente que
que se precisar de ser internado, vai ser colhido o PCR para ele, que é esse exame que não é o teste rápido, né? Para que possa aí saber se eu tenho que proceder com o isolamento desse paciente, né? Se ele tem que ir para uma UTI, se não UTI ele vai ter que ficar isolado. O que eu vou fazer com esse paciente dentro do hospital, por exemplo? Uma das coisas, né, que a gente vê aí, ainda grande aglomeração, sem necessidade, lotérica e bancos, em especial a Caixa, aí, em função da questão do auxílio emergencial. A gente tem que destacar que o auxílio, do mesmo modo que a gente se cadastrou por aplicativo, e quem se cadastrou por aplicativo, o aplicativo avisa assim que o dinheiro for enviado. Não adianta ir antes. E a gente tem notado um número grande de pessoas indo para a fila sem ter certeza se o dinheiro caiu ou não, né, Lu? Então, duas coisas, né, Luciano? Tanto a fila da Caixa como da lotérica, né? E aí, assim, nos informaram, né, que mais de um terço das pessoas que vão estão indo várias vezes ao dia para ver se o benefício caiu. Não é lá, não deveria estar indo lá, né? No mesma forma, no aplicativo vai estar informando que o seu benefício foi liberado. E aí sim você vai sacar. E mesmo assim, que eu também acompanhei, a questão do benefício, ele te pede para colocar uma conta, né? Até falaram que a Caixa abriu não sei quantas contas de pessoas que não tinham conta. Então vai cair numa conta. Você também tem como manipular essa conta através de aplicativo. Então eu acho que agora é o momento das pessoas, porque a gente sabe que, como a gente lida com a saúde, você lida aqui com 99,9% das pessoas têm celular. Então, se elas têm celular, 99,9% têm acesso ao aplicativo, né? Então, todos deveriam baixar esse aplicativo, né? E acompanhar essa questão da liberação ou não pelo aplicativo, evitando essas filas enormes que a gente tem visto na lotérica e na própria Caixa. Os outros bancos, isso já equacionou, porque aconteceu um boom aí nos dias do pagamento, mas agora já está bem mais tranquilo. Mas esses dois lugares é muito importante as pessoas saberem que elas estão acabando se prejudicando, né? É muito importante a gente falar que essa questão de isolamento é uma responsabilidade de cada um com você mesmo, né? Então, olha, se eu estou ou não usando a minha máscara, se eu estou ou não guardando 1,5 metro de distância do outro que está na minha frente, o outro chegou para trás, eu chego para trás também, né? Eu entendo que essa fila que está nesses locais, que as próprias pessoas poderiam organizar a fila. Olha, vamos ficar aqui 1,5 metro, está demarcado no chão, né? Porque a gente tem que entender isso, que o dono do comércio é responsável, ele mas muito mais responsável do que o dono do comércio somos nós, pela nossa própria vida, né? Então, alguém me chama para ir numa festa, eu sei que essa festa vai ter lá uma aglomeração, eu vou se eu quero, né? Eu estou me expondo se eu quero, não é porque alguém fez a festa que eu sou obrigado a ir. Então, a gente tem que analisar todas as questões, que são questões importantes, mas lembrar sempre que o maior responsável pela minha saúde e pelo meu isolamento sou eu mesmo, não é mais ninguém. E tem que se destacar também, né? A Maria Luísa estava questionando essa questão, né, das lotéricas e dos bancos lotados, né? Foi feita a fiscalização várias vezes, foi feita notificação desses espaços, né? Então, eles têm noção das normas e do que também eles terão que cumprir, né? Se eles estão falhando com isso, será encaminhado para o Ministério Público. Sim, todas as notificações que a gente está fazendo estão sendo encaminhadas para o Ministério Público. Porque amanhã também, Luciano, nós não podemos ser responsabilizados, né, de uma situação que, olha, está morrendo gente porque não tem leito de UTI, né? Nós tomamos essas providências justamente, né, pensando que não podem ficar tantas pessoas doentes juntas, porque senão não vai ter como atender todas, né? Mas se as próprias pessoas não estão conseguindo entender isso, nós temos que nos resguardar enquanto poder público, né, de que, olha, nós fizemos a nossa parte, né? Então, nós não podemos também ver a coisa acontecer igual. Nós recebemos várias denúncias no final de semana que o supermercado estava lotado, né?
A vigilância foi no supermercado, eles estavam cumprindo aquilo que foi determinado. Porém, se eu sou um cliente do supermercado, eu chego no supermercado, tem uma fila enorme, eu volto para minha casa e vou mais tarde fazer minha compra. Eu não preciso ficar ali na fila me expondo, né? Por quê? Porque o supermercado tem que cumprir aquilo que foi determinado, e que não é só aqui, é em Ribeirão, é em São Paulo, onde você for, que ele tem um máximo de pessoas que podem estar circulando dentro do supermercado ao mesmo tempo. Então ele distribui uma senha. Chegou naquele máximo, a fila vai ficar lá fora, né? Que é o que está acontecendo com o banco também, a caixa, em todos os locais. Então nós temos que nos conscientizar disso, né? Se eu estou em casa, peraí, olha, o horário do almoço é mais complicado porque todo mundo que trabalha, que ainda está trabalhando, vai nesse horário. Então, eu estou em casa, eu vou em outro horário. E a gente mesmo poder ajudar nesse sentido. Não deixar que os idosos vão ao supermercado, né? Não levar crianças. Tem pessoas que nos foi informado que a gente pediu para ir uma pessoa por vez no supermercado. Que a pessoa entra, daí a pouco entra o outro, que é da mesma família, para ficar junto. Então, assim, não está burlando o decreto, fazendo a gente de bobo, está se fazendo, né? Uhum. Por quê? Porque é você que está correndo risco. E outra coisa importante, se eu sou cliente daquele supermercado e eu vejo que está tendo uma aglomeração, qual que é o meu papel de cidadão? Chegar no dono do supermercado e falar, olha, você não está cumprindo, tem muito mais gente aqui dentro do que foi determinado, né? Porque se a gente também começar a falar isso, né, e cobrar essa situação, hoje mesmo me falaram que a pessoa foi no Atacadão em Ribeirão, né, e que se sentiu mais confortável lá do que aqui. Porque chegou lá, você não via um no corredor, o outro no outro corredor, né? Uma situação bem tranquila. Por quê? Porque também fizeram isso e também estão colocando as regras. Então, nós temos que sentir tranquilo. Eu não posso sair para fazer uma compra e falar assim, nossa, meu Deus, eu vou ser contaminado agora, eu vou levar isso para minha casa, eu tenho meu pai e minha mãe que é idoso, eu vim para ele, agora eu vou levar. Eu tenho que me sentir protegida naquele espaço. E é isso que as pessoas têm que entender. Vou dar um exemplo aqui da Carla, né? Ela faz salgados, né? E tem o estabelecimento. Ela pergunta se ela poderá abrir, né? Olha, vamos aproveitar, né, Luciane, falar sobre o decreto, né? Nós acabamos de sair agora mesmo, né, de uma reunião com o prefeito. É importante a gente destacar isso. Nós não ficamos sem decreto. É que o novo decreto do prefeito, que vai sair daqui a pouco, né, porque nós saímos de lá agora, vai ser publicado, né, na página da prefeitura, na página da secretaria também, nós vamos publicizar isso. Mas o novo decreto do prefeito, ele remete ao decreto do Estado. Ele alinha com o decreto do Estado. Ele alinha o decreto do Estado, aquilo que não estava alinhado, né? E é importante colocar, antes até da gente falar o que vai, né, acontecer, o seguinte, houve aí várias interferências aí, né, esses dias em vários municípios, que foram acabando o decreto municipal e flexibilizaram algumas coisas, né, do decreto estadual. Que no decreto estadual estava diferente. Então, no decreto estadual fala que não pode abrir floricultura. Eu vou lá e abro floricultura, por exemplo, né? Essas pessoas receberam, inclusive, apontamentos do Ministério Público, dizendo, olha, se você flexibilizar, você vai ser responsável por aquilo que acontecer. Porque esse decreto é um decreto que vale para todo o Estado, né? Então, a gente pensou na semana passada em algumas coisas que a gente pudesse melhorar, porque também a gente fica preocupada com toda essa questão econômica, as pessoas precisando trabalhar e tal. Porém, hoje a gente chegou na conclusão, né, pensando na questão mesmo legal, que o prefeito não pode liberar nada que não está liberado no decreto. Ele pode sim melhorar ainda mais esse decreto através do comitê em algumas situações que são excepcionais,
porque cada município tem uma realidade, né? Então, o comitê está acompanhando para e passo o que está acontecendo, né, através do decreto que era do prefeito. Então, se a gente entender o comitê, né, o qual eu, o Luciano fazemos parte, o Jordão, né, doutora Priscila, Cauê, são várias pessoas, o próprio Vitor da educação, o doutor Marcos Leal, são várias pessoas envolvidas, né, que tem discutido o decreto e acompanhado isso. A Sandra da Vigilância. A gente decidiu o quê? Que o prefeito aderiu, né, ao decreto estadual, que era muito próximo do nosso decreto, né? O que muda a partir de hoje, né? Muda que as lojas de construção poderão abrir desde que cumpram os requisitos mínimos que estão na legislação, que o número de pessoas dentro da loja, então vão ter que trabalhar com senha, como está acontecendo nos supermercados, né? Isso não está escrito no decreto, é uma deliberação do comitê, né? Porque lá no decreto, se você olhar pura e simplesmente no decreto, ele não está constando como um estabelecimento que poderia abrir. Depois houve uma deliberação do comitê que fala, olha, pode abrir, porque é essencial, porque continua a construção civil e tudo. E do comitê estadual é deixar claro isso, né? Não do comitê local. Isso, do comitê estadual, né? Houve uma deliberação do comitê, que lá também tem um comitê igual nós fazemos aqui, que entendeu que poderia abrir-se as lojas de construção, tá? Então, nós vamos também acompanhar essa deliberação, porém vamos estar fazendo a fiscalização. Então, não pode entrar lá e ter um aglomerado de pessoas, não pode ter lançamento de jornais de oferta, né? Nada disso. É simplesmente, eu estou fazendo uma obra, eu preciso comprar uma coisa, eu vou lá rapidamente, compro e vou embora, né? Sem ficar lá, igual anteriormente, eu fico lá um dia inteiro escolhendo um piso para minha casa toda, né? Porque se eu ficar com aquela pessoa o dia inteiro, eu vou ter que deixar de atender outra, né? Então, eles vão ter que se organizar nesse sentido, tá? Que mais? Bares estão proibidos, continuam proibidos, né? Porque o que a gente entende por bar? É aquele lugar que você vai para consumir no local, né? Me sento na mesinha, põe uma cerveja lá e na mesa e como? Esse tipo de bar está proibido, né? Lanchonetes, restaurantes, está liberado. O drive-thru, que não estava liberado antes, era só delivery, então eu posso entregar, você não pode passar aqui e buscar, né? Agora está liberado o drive-thru. Eu posso encomendar uma pizza e falar, eu vou passar aí para buscar. Quanto tempo vai demorar? 30 minutos. 30 minutos eu passo lá, pego a pizza e vou embora. E deixando muito claro isso, né? Olha, eu liguei lá, encomendei a minha marmita, em tantos minutos ficar pronto, eu passo e vou buscar. Eu não vou direto no estabelecimento, ficar lá na porta esperando a marmita ficar pronta. Eu ligo, combino e busco. A mesma coisa com o lanche, a mesma coisa com a pizza. Mesmo porque, Luciano, nós vamos cobrar desses estabelecimentos se tiver gente na porta, tá? A pessoa que está na porta, a pessoa ficou no máximo 5 minutos ali. Passou, pegou e saiu. Pagou e saiu. Não pode ficar pessoas ali aguardando ficar pronto. Eu chego lá, peço e vou aguardar ficar pronto. Não é para fazer isso, né? Então, a gente tinha várias situações aí. Olha, o meu motoboy não dá conta de tanta entrega, ou vai demorar muito para fazer a entrega. Vai demorar muito. Então, já estou na rua, já sou daquele pessoal que tem que trabalhar mesmo. Então, vai ficar pronto daqui meia hora, eu passo aí e pego, né? Lembrando que também vai ser fiscalizado essa situação. Outra coisa, na semana passada, o prefeito estava pensando, né, na hipótese de poder liberar salões de beleza. Não está liberado, o decreto estadual não liberou e nós não podemos flexibilizar, porque senão podemos ser
questionados pelo Ministério Público, né? Então, não está liberado. Inclusive, hoje tinha no centro salão de beleza, atendendo pessoas, né? Então, como a gente não tinha ainda feito o decreto, né, não foi fiscalizado. A partir de hoje, depois do almoço, todos eles estão sob o decreto, né? Sob a luz do decreto. Outra coisa importante, que também no final de semana, né, a gente se reuniu para conversar um pouco, a bar e mercearia. Tem uma situação no município que algumas pessoas têm alvará para bar e mercearia. Está no alvará deles, bar e mercearia. É uma coisa lógica. O bar está proibido, a mercearia pode, porque é gênero alimentício. Você vai isolar a parte do bar e abrir só a parte da mercearia. Por isso que nós fizemos uma resolução que ele pode trabalhar só até às 19 horas. Porque a partir das 19, o que acontece é o bar que está funcionando e não mais a mercearia. Então, não está liberado para funcionar bar, nem conveniência. A conveniência pode abrir também no mesmo estilo. A pessoa não pode ficar lá na porta da conveniência consumindo a bebida. Quem é o dono da conveniência tem obrigação de também avaliar o seu entorno. Eu vendi, mas não tem nada a ver com isso, ele ficou aqui fora bebendo. Não, tem também, né? Porque a gente tem que deixar muito claro isso, né? O sujeito vai lá, ele pega a latinha de cerveja no bar, ele atravessa a rua e vai tomar do outro lado da calçada. Você está fazendo consumo no local, você tem que entender isso, né? A questão do combate à doença é evitar a aglomeração inútil, né? É supérfluo esse tipo de aglomeração. Então, olha, vou lá, compro a minha cerveja, vou tomar em casa, é uma coisa, né? Outra coisa é eu ficar lá no entorno, e você que é cliente, eu sou cliente do Bar X, né? Eu quero ajudar o fulano lá, eu vou lá consumir. Eu não posso consumir no local. Se você estiver consumindo no local, pode haver intervenção. Eu ir para o Ministério Público com esse bar, e o bar perdeu o alvará em definitivo, não só no período agora da quarentena, mas perder depois, né? Então, você não está ajudando, você está prejudicando, né? Então, não queira dar uma desperto aí que você está acabando complicando a situação do estabelecimento. E, na verdade, Luciano, a gente tem que lembrar as pessoas o seguinte, olha só, nós não queríamos estar nessa situação que nós estamos. Mas nós temos que estar aqui todo dia falando, né? O prefeito cobrando, para fazer live todo dia, para orientar todo dia, para ir no programa todo dia, para falar no rádio todo dia. Por quê? Você acabou de fazer a conta, né? Aqui em Batatais, se a gente tiver aí né, todo mundo pegar o coronavírus ao mesmo tempo... É uma conta simples. Nós temos 60 mil habitantes, né? Se 10% pegar ao mesmo tempo, nós teremos 6 mil habitantes com corona. A gente sabe que do percentual de infectados, 5% tem complicações respiratórias, ou seja, 300 pessoas com complicações respiratórias necessitando de um tratamento com equipamento, né? Então imagina o seguinte, 300 pessoas precisando de respirador. Quantos nós temos hoje na cidade? 13. Estão entendendo o tamanho do problema aí, né? Que não é Batatais só não, que todas as cidades do país enfrentam. Se a gente faz as contas com qualquer cidade do país, nenhuma está tranquila na situação. E uma que a gente está falando assim, se 10% da população pegar de uma vez, né? E é importante, Luciano, porque o dia que o prefeito fez a live comigo, que a gente foi anunciar o primeiro caso, tiveram pessoas que falaram assim, mas se não tem respirador, é culpa do prefeito, da secretária. Não leva por esse lado, não, porque a gente tem um número de leitos suficientes para atender a nossa demanda. Você, como morador de Batatais, sabe que se um dia você precisou de UTI, ou você esteve aqui, ou você foi referenciado para alguém que é nossa referência, que é Ribeirão, por exemplo, né? Até porque nós também atendemos referenciamento da região. Nós atendemos outras cidades. Nós atendemos Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, né? Cássia dos Coqueiros, Cajuru, a gente atende a nossa região, tá? Então, a saúde funciona assim. Só que no caso do coronavírus, imagina uma coisa,
Ribeirão também não vai conseguir ajudar a gente, porque ele vai ter muito menos respirador do que a população dele exige, né? Esses outros municípios que eu falei nem tem UTI, então eles vão precisar ou de Batatais ou de Ribeirão. Então esse número é muito maior do que aquilo que a gente está falando, né? E lembrar uma coisa, a UTI, ela não é só para o coronavírus. Aonde você tem respirador na UTI? Esse final de semana todo mundo ficou sabendo, porque gosta muito dele, né? É uma pessoa que todos nós, batataenses, temos muito carinho, que é o Cônigo Eloy. Que o Cônigo passou mal, precisou de um leito de UTI e não tinha leito de UTI disponível para ele aqui. Teve que ir para Franca. Por quê? Porque nesse momento, os nossos leitos de UTI também estão servindo para o coronavírus. E nós temos nesse momento 2 pessoas internadas na UTI em isolamento, porque você não pode colocar junto com as outras pessoas, né? Que poderia ser um leito que estaria sendo utilizado, por exemplo, pelo Cônigo Eloy. Então, as pessoas não estão levando a sério essa questão do respirador, né? É muito sério isso. O mundo inteiro está trabalhando nessa situação e não adianta falar assim, ó, olha, então por que não compra? Porque não acha para comprar, né? A gente recebeu dinheiro, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, nesse final de semana, fez o quê? Repassou dinheiro para os estados e municípios, porque ele queria comprar respirador e não conseguiu comprar. Agora, se ele não conseguiu, como que nós vamos comprar? Né? Nós conseguimos alugar 3 respiradores a mais, né? Que estão sendo destinados para a Santa Casa, para montar os 3 leitos a mais, porque, pelo que informaram a gente nesse final de semana, o que a gente tinha feito a proposta de ter 8 leitos a mais, não vai poder acontecer. Uhum. Né? Por quê? Porque eles não têm os respiradores para fornecer para o município. Então, é muito claro isso, né? Eu acho que quando a gente acompanha as notícias regionais, estaduais e nacionais, a gente vê a mesma coisa se replicando em todas as estruturas, né? Que é exatamente isso. A gente tem fila com exames, então a gente tem aí um quadro subnotificado, porque como a gente não consegue examinar todo mundo, logo tem mais casos do que está sendo divulgado em todo o país. Em Batatais, em Ribeirão, na região, em todo lugar. Nós temos visto uma crescente na doença, uma progressão matemática aí acontecendo, que poderia ser muito maior se a gente não tivesse tomado as medidas de isolamento social que foram tomadas. Então a gente conseguiu adiar um pouco o problema para conseguir se estruturar. Nós vimos o Ministério num esforço aí tentando comprar equipamentos no mundo, mas parte desses equipamentos que vieram da China pararam nos Estados Unidos e não vieram para cá. Foram barrados lá e comprados lá, não chegaram aqui. O que se esperava receber em 30 dias, a gente vai esperar uma parte disso para 90 dias, que está sendo começaram a produzir pela indústria nacional. Então, gente, por isso que o isolamento é importante agora. E aí a gente ficou ouvindo as pessoas nas redes sociais assim, mas o pico da doença não ia ser agora? Né? Adiou porque a gente fez a lição de casa. Porque se o pico fosse agora, a gente estaria bem mais complicado no atendimento. Se a gente consegue adiar ele um pouco, a gente vai estar mais preparado com um pouco mais de equipamento. Se adia ainda mais preparado ainda. É isso que a gente tem que entender. Né? Porque se der o boom sem preparação, aí muita gente vai perecer porque não tem estrutura de atendimento. Quando você fala dessa questão da subnotificação, para você ter uma ideia, nos boletins regionais, no boletim do Brasil, Batatais consta como um caso. Né? Por quê? Porque foi o único caso que saiu o resultado pelo LUTS. Os outros 2 casos eram resultados que nós compramos o exame. E isso é interessante destacar, né? Entender isso, né? Que o dado oficial lá do Ministério, ele tem um delay, né? Ele demora para chegar. Por quê? Porque tem que ser do instituto de referência dele, não adianta ser o nosso exame comprado, etc. Por isso que toda noite a gente ouve em alguns jornais de veiculação nacional aí, que é o seguinte, olha, a gente tem o dado do Ministério, mas as secretarias estaduais falaram de mais 200, 300 casos, né, que ainda não estão constando lá. Por quê? Porque depende disso, da notificação oficial e dessa demora
né, do exame oficial. Você vê, nós temos 3 vezes mais casos do que eles estão falando. Então, tinha 1, não, nós temos 3. Então, você imagina isso a nível nacional, né? E aí, para as pessoas verem também, Luciano, porque tem aquela toda discussão na rede social. Ah, mas está falando a verdade? A gente poderia estar, inclusive, escondendo, se a gente quisesse. Porque está falando de 1, nós já temos 3. E está todo dia falando a mesma coisa. Olha, saiu o exame, a gente vai lá e fala, saiu outro exame, é negativo, é positivo, né? É uma morte, ela é suspeita ou não é suspeita. Porque isso é importante para as pessoas acompanharem, né? Porque elas têm que acompanhar e saber. Outra coisa, Luciano, não adianta também a pessoa não ir no supermercado e fazer festa em casa, né? Que o Ministério da Saúde entende como aglomeração, mesmo em casa? Mais de 10 pessoas, entendeu? Aí você vai lá na Páscoa e faz churrasco com 15 pessoas, com 20 pessoas. Você também está aglomerando do mesmo jeito, não é porque está na sua casa que não está tendo aglomeração. Né? A gente viu e comentou aqui, eu e o Luciano, semana passada, dos 3 irmãos que morreram depois de uma festa de aniversário. Né? Então, continua a gente pedindo, olha, não vá, não se reúnam, né? Façam festa, se reúne na sua família, com a sua família, com aquelas pessoas que já estão acostumadas a ter contato. Né? As pessoas que vivem na mesma casa. Que vivem ali com você, que você está sempre junto e tal. Do contrário, não. Por quê? Porque eu tenho uma área de lazer, eu vou para a área de lazer e levo 15 pessoas comigo, né? Ah, mas é tudo da minha família, as 15 pessoas, são 15 pessoas num local pequeno, muitas vezes, né? Então, as pessoas têm que entender isso, nós recebemos várias denúncias também, né? Nesse final de semana, de festas até grandes, festas em garagem, né? Então, é muito complicado isso, eu acho. Mas acho que a gente só vai resolver essa questão se a gente entender que somos nós que somos responsáveis pela gente. Né? Não é o prefeito, o secretário da saúde, o dono do supermercado. Eu sou responsável por mim mesma e pela minha família. A vacinação. Né? A Dalva, que tem 73 anos, não tomou a vacina. Ela pergunta como proceder. Né? Olha, Dalva, amanhã, provavelmente, nós recebemos vacina hoje, e amanhã nós vamos proceder com a vacinação novamente, né? Amanhã começa comorbidades, crianças e gestantes, né? Os idosos que porventura não tomaram ainda, né, também vão estar incluídos nesse novo grupo. Até né? porque os idosos iriam até dia 15, né? A gente está antecipando comorbidades e outras coisas. Nós estamos antecipando porque a gente já cumpriu 100% da meta. Então, assim, mas como que atingiu 100% se eu não vacinei ainda? Nós já explicamos, olha, pode ser pessoas que mudaram para cá esse ano, que já tomou e você não tomou, né? Então, aquelas pessoas que ainda não tomaram, que são idosos ou profissionais de saúde, vão poder continuar procurando a unidade, tá? Mas, nesse momento, a gente vai estar fazendo também das pessoas que têm comorbidades, gestantes e crianças. As pessoas que têm comorbidades, as gestantes têm que levar o cartãozinho lá, né, da gestante. A criança, o cartão SUS lá, que tem a data de nascimento, ou a carteira o RG, né, tal. E as pessoas que têm comorbidades têm que levar a receita do medicamento. Porque pelo medicamento a gente sabe se ela é diabética, hipertensa, asmática, né? Qualquer comorbidade que ela tem, se enquadra ou não. Então, aquelas pessoas que já tomam todo ano já sabem que elas se enquadram, e outras a gente precisa ver na hora ali se é uma questão que se enquadra ou não. Então, levar a receita, né? Amanhã a gente vai fazer a vacinação, vamos fazer um drive-thru no teatro, vamos ficar só com o teatro de novo, porque a comorbidade você não tem um número, né? Vai depender mesmo das pessoas. Nós vamos fazer lá no teatro, é o lugar que mais deu certo, né? O Luciano sempre um parceiro nosso, cedendo aí o teatro. Então, o drive-thru vai ser só lá amanhã, e os outros locais, conforme a gente já falou no outro card, né? Que é as escolas, né, dos bairros, que depois do almoço nós também vamos estar informando através da rede social, né, quais são esses locais que
Braga Morato, eu acho, me lembro, Braga Morato, Célia Bueno. Eu tenho a lista aqui. Você tem a lista? Centro Comunitário da Vila Lídia, Escola Isso. Braga Morato, Escola Célia Bueno, Padre Benito e na Seuclar Clínica. Isso, é esse aí. Então, assim, além do teatro, que no teatro é o drive-thru, você pode ir, porque no teatro você vai vacinar com o carro, né, igual vocês já são acostumados, e você também poderá ir nesses outros locais que o Luciano falou. Clínica da Seuclar, o Centro Comunitário da Vila Lídia, Escola Padre Benito, Célia Bueno e Braga Morato. Perfeito. E aí, lembrando isso, né, quem tem comorbidade, não esquecer de levar a receita, e idosos e profissionais de saúde que ainda não vacinaram, tem essa chance extra aí de cumprir a sua vacinação. Lembrando que quem é profissional de saúde, levar a carteirinha profissional para comprovar que é da área de saúde, né? Isso. Retomando aqui a questão do decreto estadual, né? Então a gente já explicou isso, né? Dos estabelecimentos que já estavam fechados, o que foi liberado aí de acordo com o decreto estadual é estruturas de material de construção e congêneres, lembrando que não é de qualquer jeito, né? Tem que seguir as normas de funcionamento, tem que estar lá. Todos os estabelecimentos estão abertos, tem que disponibilizar álcool gel, pia, enfim, toda a estrutura de higiene possível e número determinado de pessoas para ser atendidas, dependendo da área quadrada do espaço. Que vai depender da área do espaço. Então, vamos supor, às vezes você tem lá uma loja de materiais elétricos e a loja tem 2x2. Vai ter uma pessoa só lá dentro. Entendeu? Você não vai poder colocar mais nenhuma. Então, se tem uma lá dentro, a outra tem que esperar lá fora até essa sair para a outra entrar. Então, isso tudo vai ser observado. Essa semana, como foi essas que entraram novas, nós vamos pedir para a vigilância estar passando em todos os locais, né? E não esquecendo das que já estavam no decreto, que continuam fechadas. Tá? Lembrando que é uma norma estadual, né? Lembrando que a cidade ela não pode infringir, segundo o Ministério Público, o que está de acordo com as normas estaduais estabelecidas. Sim, né? Porque nós estamos dentro do Estado de São Paulo. Então, dentro do Estado de São Paulo, ele considerou calamidade pública e colocou um decreto, né, sobre a questão do comércio e afins. E a gente está seguindo esse decreto do governador, porque somos, inclusive, obrigados perante a lei. Na questão aí da vacinação, né, das comorbidades, deficientes entram nessa... Deficientes também. Tá. Lembrando também, gente, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente explicar a respeito da vacina, em especial aos idosos. Essa vacina, ela cobre para as outras gripes, né, para o HN1, influenza, etc. Não cobre para o corona, a gente tem que deixar muito claro isso, né? É importante haver essa vacinação, por quê? Porque a gente previne os outros problemas respiratórios e fica muito fácil na triagem. Para fazer o diferencial na hora da conduta clínica, né? Então, por exemplo, se é um paciente que tomou a vacina, né, esse ano, e ele ficar doente, chegar no hospital com falta de ar, que é uma característica, né, do Covid, ele já vai descartar tanto a influenza como a H1N1, né? O que até o dia da vacinação não acontecia isso. Tanto é que nós tivemos alguns casos no município que deram negativo para o Covid, mas deu positivo para H1N1, que também é uma doença muito séria, né? Que a gente precisa se proteger. Então, esse é o diagnóstico diferencial que é importante nesse momento. Perfeito. Com relação ainda ao decreto estadual, né, o decreto está até o dia 22, né? Então a gente lembra isso, né? Aqueles outros estabelecimentos, né, que estão proibidos aí de funcionar, as academias, as estruturas de estética e de beleza, enfim, né, o comércio em geral, né, as lojas de roupa, etc., estão com essa proibição até o dia 22. Depois, a gente não sabe, né, porque a gente depende do Estado, né, da renovação ou não das medidas estaduais, porque o município se alinhou a isso. Nós estamos aguardando, né, a partir de agora, nós estamos com esse decreto valendo até dia 22, né, e tudo vai depender de como vai se comportar a epidemia, né. Então, olha, no estado como um todo, isso se manteve, nós não acreditamos nisso,
Porque depois desse grande volume de pessoas nas ruas, que aconteceu não só aqui, como no estado inteiro, né? Nós vamos ver o reflexo disso daqui 15 dias, né? E que bate mais ou menos com o final do decreto. Então, se tiver aumentado o número de pacientes nos hospitais, o número de confirmados, né? Provavelmente isso vai se estender. Voltando à questão da vacinação, não é? A vacina, lembrando que os grupos que foram abertos agora, comorbidade, gestantes e crianças. Perfeito. Crianças a partir de que idade? 6 meses. A partir de 6 meses de idade. A Janine pergunta também a respeito das vacinas normais, né? Elas estavam suspensas, agora estão Voltam todas as vacinas tá sendo realizadas nas unidades de saúde, né? Porque a gente ficou preocupado, teve uma determinação do Ministério para a gente suspender, porém, como as unidades não estão tendo aglomeração, a gente achou importante, Luciano, porque às vezes tem uma gestante, aí vai passar da hora dela tomar, às vezes uma criança também, que vai passar muito tempo de tomar. Então, a gente, principalmente por conta das gestantes e das crianças, achamos por bem, se a gente tem a vacina, né, aplicar a vacina de uma forma bastante tranquila, né, sem aglomeração, sem a criança ficar perto de ninguém, indo direto para a sala de vacina. Deixando claro duas coisas, né? Olha, para as vacinas de rotina, né, sarampo, meningite, etc., elas são nos postos de vacinação, nas salas de vacina. A vacinação para as gripes, tá certo? Sempre a gente vai anunciar aqui, a de amanhã, né, Teatro Municipal só no drive-thru, Centro Comunitário da Vila Lídia e nas escolas Braga Morato, Célia Bueno, Padre Benito e na Clínica da Seuclar. Isso. Né? Essas são as vacinas para a gripe amanhã, para quem ainda não tomou daquele grupo de idosos e profissionais de saúde, para quem tem comorbidades e para as crianças aí. Ainda a respeito da questão do decreto, né? Do governador tem o item de hotéis, que tem liberação com regramento também, mas que não entram os motéis, né? A não ser que seja para hospedagem. Isso. Não entram os motéis, entram só os hotéis, mas com todo um regramento que não pode ter aquela refeição lá conjunta, a refeição tem que ser nos quartos, né? Tem que estar com 50% da capacidade só do hotel. Então, tem várias recomendações que estão descritas no decreto, né? Que libera hotéis, porém com a resolução pertinente. Perfeito, até para manter todas as normas sanitárias. Sim. Aí de preservação nesse sentido, né? Quando a gente fala também na estrutura das ações, você falava a respeito da detecção, né? Então, os pacientes suspeitos que entraram na última leva estão conseguindo aí exames de maneira mais ágil, né? E é o que a Marília pergunta, daqueles suspeitos no início, a gente teve gente que já passou pelo período da quarentena e já saiu, saber ou não o resultado é só uma questão de dados agora. Só os dados, porque na verdade eles já foram curados, né? Quer dizer, não tiveram os sintomas a mais do que aqueles febre, uma tosse, uma dor de garganta, só aquilo, né? E agora é só para fins mesmo estatísticos, né? Porque eles estão bem, graças a Deus, bem como as pessoas que naquele momento foram comunicantes, né? Então, eles estão bem. Então, a gente está só aguardando mesmo o resultado para, inclusive, informar através do boletim epidemiológico, né? Uhum. Quando se pensa também na questão prática aí das ações e das atitudes de prevenção, a gente tem visto a desinfecção da cidade, em especial a área central, em função da concentração, e em especial ainda mais as unidades de saúde, né, que a gente percebe que no país infelizmente, o espaço que tem tido mais a questão da infecção. Né, a gente acaba, infelizmente, vendo os profissionais da saúde sendo as maiores vítimas, por isso esse cuidado aqui na cidade. Certeza. Luciana, é uma coisa assim, que é o que a gente preconizou a vida inteira e que está vendo acontecer, né? Milagres também acontecem do outro lado. Por exemplo, a nossa UPA, ela tem trabalhado assim com menos de 40% do volume que ela trabalhava normalmente,
né? Então, isso é para a gente mostrar que realmente há uma procura desnecessária pela UPA, né? As próprias unidades de saúde também têm trabalhado abaixo daquilo que é recomendado. E até outro dia me mandaram, acho que o doutor Ricardo mandou para a gente, tem pedido essa questão insistente para o pessoal ficar em casa, tem nos ajudado nesse sentido. E ele me mandou uma questão da tenda, né? Por que a gente não montava uma tenda? Porque pelo volume que a gente tem, foi criado na própria UPA um espaço, e a gente estava até conversando, eu e você, para de repente a gente vai até delimitar, né, com uns biombos, né? Porque dentro da UPA tem um espaço que a pessoa não entra para dentro, ela já chega na recepção e ela é separada. Quem tem sintomas e quem não tem sintomas. Justamente para não ficar ali no corredor junto, aguardando o médico, né? E poder ser ali um foco de disseminação. Então, assim, nos municípios que não está tendo esse número excessivo, não justifica a gente investir um recurso nessa tenda, né? Uma vez que a gente tem espaço físico, né? Então, por exemplo, a gente está querendo, já praticamente pronto lá o espaço na Santa Casa, que vai abrigar esses outros 3 leitos que a gente falou agora, né? Porque pelo Ministério seriam 8, né? Então, eles estão fazendo isso paulatinamente, então dos 3 já está tudo certo, né? Que acontece? Dentro da própria Santa Casa, porque houve toda essa mudança, né? Não está fazendo mais as cirurgias eletivas, tá? A gente conseguiu um espaço, né? Através lá, conversando com a Nila, com o doutor Antônio Marcos, para poder abrigar isso. Não precisa de ser uma tenda, porque a tenda ela vai ter condições muito desfavoráveis. Calor, né? A própria refrigeração, que talvez você não consiga fazer uma coisa adequada. Já lá não, é um local adequado, com toda infraestrutura necessária. Então, por isso que a gente não fez essa tenda, né? Porque não houve necessidade, que a gente conseguiu, dentro do próprio espaço, separar o que é sintomático e o que não é sintomático. Nas unidades de saúde, a mesma coisa. Quando o paciente chega, se ele é sintomático, automaticamente é dado para ele a máscara e ele é colocado em outra sala, que não a sala dos pacientes que não estão sintomáticos. Perfeito. Também destacar, né, nessa questão prática aí, que todos os espaços agora, né, vão ser informados a respeito dessa normativa do Estado. Então, hoje ainda é um dia de adaptação a essa normativa do Estado, né, todo mundo informado, mas destacando sempre isso, né, quem foge e tenta burlar as regras vai ser encaminhado aí ao Ministério Público. Sim, com certeza, a gente vai encaminhar para o Ministério Público para a seguinte questão. A gente tem feito um trabalho, né, através do comitê, de orientação e de notificação dos casos, né? Por quê? Por aquilo que a gente falou, nós estamos hoje sendo responsáveis por esse isolamento social, né? E amanhã nós podemos ser cobrados por isso. Então, o Ministério Público tem que entender que nós estamos fazendo as ações, né? E para isso nós estamos deixando tudo bem colocado no papel mesmo, as ações que têm sido feitas pela guarda, pelo comitê, pela secretaria, para a gente poder entregar esse documento para o Ministério Público, né? Demonstrando isso. E eu acho importante, Luciano, que todas as autoridades tenham esse papel nesse momento, né? O Ministério Público está fazendo o papel dele, cobrando, né? E atuando, né? O Executivo, bem como o Legislativo, também tem que fazer o papel deles, né? Ajudando os poderes, né? Nesse momento. Então, a gente sabe que cada um vai poder puxar para um lado, para um segmento, né? Mas nesse momento nós não temos um segmento, nós temos o todo, que é a população de Batatais, e que a gente precisa. Logicamente, nós do comitê temos vários amigos que têm comércio, né? Igual eu já falei, temos filhos que têm comércio, mas é uma determinação que não vale para vale para todos, né? E que a gente, nesse momento, viu, por exemplo, vão pegar outras cidades, elas impediram até as indústrias de trabalhar.
Aqui nós tivemos um equilíbrio, né? Desde o começo do nosso decreto, o prefeito teve um equilíbrio para poder, né, não deixar as pessoas que têm carteira assinada sem trabalhar, né? Mas respeitando, lógico, as normas, porque foram colocadas várias normas para as empresas, né? Inclusive de ter que colocar pessoas em férias, outros trabalhar um dia sim, um dia não. Isso foi cobrado de todos, né? E justamente para não haver essa aglomeração. E aí, às vezes as pessoas não entendem por que não o comércio funcionar. Porque quanto mais você oferece, mais você oferta, mais a população vem para a rua. Então, se eu sei que se eu for para a rua vai estar tudo fechado, eu não vou para a rua, né? Por que está tendo essa grande corrida ao supermercado? Um pouco porque as pessoas querem sair de casa, né? Eu não aguento mais ficar dentro de casa, então eu vou no supermercado. Então, a gente tem que coibir um pouco isso, pensando na lógica que você falou, que nós não vamos ter respirador para todo mundo, e não adianta a gente querer florear aqui e falar que vai ter, porque não vai ter, né? O que está acontecendo na Itália é muito mais isso do que outra coisa. Você vê que a letalidade na Itália é 300 e tantas pessoas cada 1000. Isso não é porque os médicos não deram conta de tratar, né? Porque não tem cloroquina, porque não, é porque tem muitos deles que não chegam a usar um respirador, porque não tinha para ele a hora que ele chegou. Então, ele não teve acesso, né, a um tratamento eficaz e efetivo. E é o que pode acontecer no Brasil também, né? Não aconteceu até agora, porque a gente conseguiu segurar através do isolamento social. Mas se a gente não conseguir, né, então daqui a um tempo, eles vão fazer uma análise. Quem faz análise? Quem faz análise é quem está na ponta, né, analisando o perfil das pessoas que estão entrando para a UTI, para a clínica médica, se aumentou, se não aumentou, e eles vão dar para a gente o sinal, olha, dá para liberar um pouco, não dá para flexibilizar, não dá para a gente parar com o isolamento, ou até aconteceu o que você falou, que ontem o ministro da Saúde, da OMS, né, disse, pode chegar um momento que nós vamos ter que fazer um lockdown, que é fechar tudo, né? E aí ninguém mais sai de casa. Pode acontecer isso também. Como aconteceu em vários países. Como aconteceu em vários países, né? Que não é nem isso que a gente está vendo agora. Então, você não vai poder ir no banco, você não vai poder ir na lotérica, você não vai poder ir em lugar nenhum, porque vai estar tudo fechado, né? Isso pode acontecer no Brasil também. Nós não queremos que isso aconteça, né? Porque eu acho que é uma coisa que ninguém viveu. E, assim, para terminar, Luciano, eu acho que foi importantíssimo um texto que eu vi hoje, eu acho que, eu não sei até se foi você que me mandou, do Mário Cortella, que ele fala o quê? A gente precisa parar de querer colocar a culpa nos outros, né? A culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é dos médicos, a culpa... Não, né? A gente tem que parar com isso, porque não é culpa de ninguém, todos nós estamos no mesmo barco, né? Lógico que uns com a questão do comércio fechado, outros com a questão que tem pessoas idosas em casa, cada um, né, de uma forma lutando pela vida. Só que nesse momento, todos nós vivemos a mesma situação, porque o prefeito nunca viveu isso, eu nunca vivi, o governador nunca viveu, todos nós estamos aprendendo com a pandemia, né? Então, cada um está tentando fazer o melhor que pode. Vão ter erros, né? Essa própria disputa política é um erro. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e a população fica no meio disso tudo sem conseguir entender, né? Então, eu acho que o mais importante agora é a gente escutar a classe médica, né? Escutar os cientistas, as pessoas que têm conhecimento da causa. Escutar e fazer uma reflexão sobre isso. Não adianta eu colocar a culpa em ninguém. Eu tenho que me responsabilizar pela minha saúde. Então, olha, se não é para ir correr na Washington Luiz, porque está todo mundo correndo junto, e já foi falado que não pode fazer isso, por que eu vou? Né? E lembrando que, às vezes, dentro da nossa própria casa, nós temos ideias diferentes.
Sem dúvida. Por isso que tem que ser cada um por um. Olha, eu não vou. Então, se você acha que está certo e que você quer sair para a rua, então você vai, mas eu não vou. E eu não vou deixar o meu filho que é menor ir, eu não vou deixar meus pais irem, porque esse momento é um momento sério, né? Eu não vou deixar meu pai ficar no supermercado. O meu pai e minha mãe, por exemplo, que são idosos, o meu pai que tem comorbidades enormes, né? Que ele usa oxigênio. O que eu fiz? Pus eles no carro e mandei para Minas, para ficar na fazenda, trancado, né? Porque eu não conseguia segurar eles aqui. Toda hora que eu via, estava na rua, então vai para lá, porque pelo menos a gente, né, sabe que está resguardado. Isolado. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, resguardar os seus idosos, porque a maioria dos nossos casos que foram para UTI são de idosos, né? Resguardar os idosos, resguardar as crianças e se resguardar, né? Esse é o momento de resguardar. E destacando aqui, né, para encerrar essa questão especial aí que a gente tem que falar da ação de cada um, né, e da dinâmica de cada um, que é o seguinte, olha, a gente tem tido reclamações aqui de espectadores que, olha, teve festa na minha rua no final de semana, né? Gente, tem que ter consciência, não é hora de festa, né? Não é hora disso. Nós tivemos aí a ação pontual aí também, como você coloca, das caminhadas em locais públicos, né? Já saíram estudos da Bélgica, da Holanda, enfim, de outros países, falando que a minha distância normal da pessoa no dia a dia é 1,5 m, 2. Se eu estou correndo e fazendo caminhada, isso aumenta, né? Porque a propagação do vírus com a pessoa ofegante ela é muito maior. Se fala até para quem faz ciclismo de 20 metros. Né? Então, a chance de eu me contaminar na rodovia, no lago, em onde tem aglomeração, fazendo exercício físico, é muito maior. Né? A gente vê muitas pessoas conscientes, mas como a Lisinete coloca aqui, ela já viu pessoas descartando máscara na rua. Né? Então, olha a inconsequência. Né? Olha, eu coloco a máscara, né, para me proteger e depois eu descarto a máscara na rua. Se alguém se contaminar com essa máscara, o problema não é meu. Gente, consciência. Né? Se a gente não tiver consciência nesse momento, todo mundo vai pagar o preço. Se eu não faço a minha parte, eu vou pagar a conta junto com todo mundo. Né? Ou a gente entende isso, a dimensão e a gravidade disso agora no papel de cada um, ou a conta vem. Não dá para falar que não vem, porque todos os países do mundo mostraram exatamente isso. A conta está lá, bonitinha, a fatura e o boleto está chegando para todo mundo que não fez sua parte. Sim, eu acho que é bem isso, Luciano. Eu acho que é um momento que a gente tem que se voltar para dentro, né? Então, olha, eu trabalho muito no meu dia a dia, eu não tenho tempo de fazer uma receita para minha família. Faça uma receita. Eu não tenho tempo de arrumar meus armários. Arrume seu armário, faça igual várias pessoas têm feito, me ligado, falando, olha, eu juntei aqui várias costureiras, cada uma na sua casa, comprei tecido e estão fazendo máscara para distribuir para as pessoas, né? Faça uma boa ação, faça alguma coisa que te dê prazer, cuide do seu jardim, né? Porque quanto mais você tiver prazer em ficar em casa, menos você vai querer ir para a rua, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é um momento de rever alguns conceitos nossos, né? Aproveitar que as crianças estão em casa, ter esse contato, esse convívio, né? É muito importante. Essa semana agora, o Vitor, né, nosso companheiro aí, que é o diretor, o secretário da Educação, junto, né, com a gente, está distribuindo através dos agentes comunitários o material para as crianças poderem estar fazendo o trabalho em casa, né? Enquanto as aulas não voltam. Então, tem esse momento com o seu filho, é um momento importante ali, de estar ali passando para ele algumas coisas, discutindo com ele. Às vezes, você vai falar, não sei mais essa matéria, mas junto com ele você vai ter aquele momento, né? Então, eu acho que todo mundo está fazendo a sua parte. Olha aí, o Vitor, para não ter aglomeração nas escolas, nós decidimos junto com o Vitor, olha, os agentes comunitários vão entregar. Senão tinha que todo mundo ir para a escola e a gente ia fazer aquilo que o prefeito fala, né? Que a gente acaba tendo um erro de dissenso, né? Então, assim, para isso não acontecer, tá indo levar na sua casa, aproveita isso, né? E faz esse trabalho de preencher esses momentos em casa, que com certeza a gente vai conseguir vencer esse momento, que é um momento difícil, mas que vai passar. Perfeito.
Reforçando então, amanhã vacinação, né, pontos de vacinação no Teatro Municipal com drive-thru, Centro Comunitário da Vila Lídia, Escola Braga Morato, Célia Bueno e Padre Benito, e na Seuclar Clínica Escola, para comorbidades? Crianças e gestantes. Crianças de 6 meses até que idade? Até 5 anos. De 6 meses a 5 anos para vacinação amanhã, e gestantes. E as vacinas normais aí nos pontos de vacinação das UBSs, idosos e profissionais de saúde que ainda não se vacinaram, ainda tem chance aí nesse lote. Luciana, obrigado pela participação conosco, o programa continua à disposição, né, para levar todas as informações, e deixar aqui o recado da Meire e do Ramiro, parabenizando pelo trabalho aí, né, e a Meire esperando aí que as pessoas tenham consciência e que não precise sair dos números para entrar nos nomes de pessoas conhecidas, para que todos tomem a consciência e as atitudes. Eu que agradeço, Luciano, esse espaço é sempre muito importante, você tem feito um papel excelente, aí ajudando a gente, mostrando como está em outros países, como está a situação, né, dia a dia. Eu acho que isso é fundamental, e eu queria aproveitar esse espaço aqui para agradecer todos os profissionais de saúde, né, que têm trabalhado aí dioturnamente, o pessoal da Santa Casa, da Secretaria da Saúde, das unidades de saúde, da UPA, né, que tem aí se colocado numa situação aí, inclusive, né, de contágio, né, que eles estão À frente de tudo isso, né? Lógico que também tem medo, também tem crianças, idosos na sua casa, mas não estão se furtando a responsabilidade nesse momento de conduzir aí a pandemia. Bom, o programa de hoje fica por aqui, nós ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã a partir das 11 aqui com as informações da cidade na telinha da Educadora.